A gente vai falar de uma realidade cada vez mais comum em condomínios, gente. A inadimplência, que é quando o morador deixa de pagar as taxas mensais e passa a ser devedor, correndo até o risco de perder o imóvel. Mas o que um morador inadimplente pode e o que ele não pode fazer no condomínio? Entendeu? E eu tô aqui com um advogado, Rodrigo Carpá, que é especialista em direito condominial e vai ajudar a gente a tirar algumas dúvidas, entender melhor, porque é uma situação muito chata. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Cissa. Maravilhoso. Beijo, prazer Rodrigo, obrigada. Antes eu queria mostrar para todos nós, você, eu e todo mundo que está assistindo a gente, um vídeo que é uma história de uma moradora de São Paulo. Rodrigo, ela deve R$200 mil ao condomínio. Olha que situação complicada. Vamos ver para depois conversar sobre o assunto, por favor? Era uma vez um recomeço. Esse apartamento é um sonho para mim. Eu me separei e vim para cá, escolhi esse apartamento para morar com o meu filho. Seria uma nova chance, uma nova vida. Mas no meio do caminho havia o desemprego e uma briga judicial para garantir a pensão alimentícia do filho. Ou eu arcava com alimentação, escola do meu filho, o básico, ou eu pagava o condomínio. Hoje a dívida está em R$200 mil. São 7 anos de dívida. É bastante tempo. Essa moradora da capital paulista, que prefere não se identificar, deixou de frequentar áreas comuns do prédio por decisão própria, depois de se tornar devedora do condomínio. Faz 4 anos que eu não chego na piscina. Nunca usei academia também. Mas alguns prédios, como esse no litoral paulista, têm obrigado devedores de condomínio a fazer o mesmo. Neste caso, a justiça derrubou a ordem. No caso da moradora de São Paulo, o problema foi que a administração expôs a dívida da família. O apartamento está em processo de leilão. O síndico, sem a minha autorização, sem o menor contato, não interfonou, não bateu na minha porta, não mandou e-mail, nada. Colocou em todas as áreas sociais, inclusive nos elevadores, em o dia do leilão e o meu apartamento. A família está processando o condomínio. Tentou renegociar a dívida, mas não deu certo. E agora o apartamento foi a leilão. A moradora precisa de medicamentos psiquiátricos para aguentar tanta pressão. Eu não escolhi chegar até aqui. Eu não escolhi perder tudo. Pode ser que tenha algumas pessoas que não pagam o condomínio porque não querem, porque agem de má fé. Só que a grande maioria que não paga porque está sem condições. Ou você come, né? Ou você paga o condomínio. Rodrigo, que situação mais difícil. Fala alguma coisa aí pra gente. Então, nós só em São Paulo nós temos o ano passado mais de 37 mil processos de cobrança judicial. Isso só em São Paulo. No resto do país nós temos também outros tantos. É uma situação complicada que essa moça está passando, mas a partir do momento que alguém não paga, alguém está pagando por essa dívida. E o síndico precisa, de certa forma, agir para evitar essa situação e trazer recurso para o condomínio. Mas o condomínio não aceitou o acordo da moradora e o apartamento foi a leilão. Você achou o que dessa decisão? Então, o condomínio não está obrigado a aceitar um acordo. Logicamente que o quanto antes a dívida for resolvida, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Sim. Mas muitas pessoas deixam chegar até o final de um processo para propor um acordo. O condomínio precisa analisar o que é melhor para o condomínio naquele momento. Agora, você acha também que ela, sei lá, ela demorou a propor uma negociação? Ela já deveria ter proposto alguma coisa antes? A gente não sabe. São 7 anos, né? A situação dela, às vezes ela não tinha condições. O que ela não pode é, olha, eu tenho condições, o condomínio aceita. Não, o condomínio precisa analisar a fase do processo junto com o corpo jurídico. Independente da situação pessoal, do uso ou não de áreas comuns, existe sim uma questão jurídica, uma questão de que alguém está pagando quando alguém não está pagando. Eu sei disso. Agora, o número de inadimplência aumentou muito, Rodrigo. Nossa, por todo lugar eu escuto isso.
aumentou e vai crise, aumentar. Né? O país enfrenta uma crise, o crescimento do mercado imobiliário, cada vez mais as pessoas estão morando em condomínios, então Sim. isso também aumenta. Nós tivemos uma mudança na legislação em 2016 que facilitou o acesso, o ingresso da justiça para que as pessoas consigam, os condomínios consigam mais rapidamente recuperar os valores e os síndicos estão mais profissionais, efetivamente fazendo uma gestão mais firme na cobrança da inadimplência. Olha só, os moradores inadimplentes, eles acabam passando assim por situações bastante constrangedoras, né, embaraçosas no prédio onde eles vivem. A gente vai ver algumas. Vamos ver a primeira, por favor? Olha só. Constrangimento por inadimplência, gente. Vamos ver o que vai acontecer aí. Os moradores, eles entram no elevador e lá dentro tem um aviso bem grande com o nome do inadimplente. Fulano de tal. Por acaso, essa aí é essa pessoa daí. E olha a cara dele aí, meu Deus do céu, envergonhado com toda essa exposição. Ai, Rodrigo, isso pode? De forma alguma. Isso é horrível. Constrangimento ilegal está deixando aquela pessoa numa situação vexatória. O condomínio tem o direito de cobrar, Sim. mas não tem o direito de expor aquele devedor. Não, porque pelo amor de Deus, aí não. Agora, tem o seguinte, eu recebo lá o meu balancete, gente, balancete é aquele extrato que a gente recebe, né, dos gastos do condomínio, e lá no balancete, nesse extrato, aparece quem pagou e quem não pagou. No balancete tudo bem aparecer, né? No balancete pode, porque o condomínio se equipara a uma empresa. Quem é sócio da empresa pode saber a situação financeira da empresa. Assim como aquele que mora no condomínio, o proprietário, deve saber quem está pagando e quem não está, porque isso vai interferir na taxa também que ele vai estar pagando que ele vai estar mensalmente. pagando. É porque aumenta para os outros. Quando um não paga, os outros pagam. Sem expor aquela pessoa a uma situação difícil. Tá legal. Agora, o morador, mesmo inadimplente, ele pode entrar na justiça contra o condomínio por ter sido exposto dessa forma, no caso do nosso amigo ali do elevador, ou da nossa amiga ali que também foi exposta? Pode. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá então, certo. Pode sim. Pode? Pode. Ele não pode... se ele for constrangido, ele pode sim entrar na justiça e a justiça tem decidido reiteradamente que alguns constrangimentos dão uma indenização em torno de 3 a 5 mil reais, com base nas últimas decisões. Porque não tem nada a ver ficar criando constrangimento, João. Não, gente. Agora vamos ver mais uma situação. Olha lá, deixa eu ver o que vai rolar aí agora. O uso das áreas comuns. Vamos ver o que vai acontecer na nossa arte. O pai e o filho chegam na área da piscina do condomínio, depois de passar a carteirinha. Ali, olha, eles vão passar a carteirinha. E o pai percebe que o acesso à piscina foi negado. Ai, meu Deus do céu. Isso daí, meu coração e ela... Ai, meu coração. Agora, aquela moradora de São Paulo, que a gente viu ali, ela optou por não usar as áreas comuns, você viu? Algumas coisas são imorais, mas não são ilegais. Então a pessoa às vezes se sente constrangida e não usa. Mas legalmente, olha que situação complicada. Ai... A pessoa, às vezes ela está devendo porque ela quer, ou às vezes ela não pode realmente arcar, mas independente dessa situação, não existe um respaldo legal para proibir a pessoa de entrar numa área comum. O que o condomínio tem que fazer é ingressar com uma ação e cobrar na justiça, e não trazer ali uma situação, um constrangimento, o pai com o filho, esse não é o caminho. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tá devendo o condomínio, tá inadimplente. Pode usar o salão de festa para dar uma festinha? Então, ele pode usar, mas o condomínio também pode exigir um pagamento antecipado. Normalmente o uso do salão de festas tem uma taxa. Então a pessoa pode pagar, mas daí ela não pode discriminar. Tem que cobrar essa taxa antecipada tanto para o adimplente quanto para o inadimplente. Não, até porque fiquei pensando aqui, se tá inadimplente e quer dar uma festa também, porque eu tenho rolando algum, né? Então, aquela que tá dando já opinião aqui. Agora, o apartamento pode ir a leilão a partir de quantos meses de atraso do condomínio? A partir do momento que a pessoa está devendo, o síndico já tem que tomar algumas medidas. A pessoa precisa ter ciência, receber uma carta ou um e-mail informando que aquela cota está em aberto. E não existe um prazo, depende do valor da cota, o síndico vai analisar junto com o departamento jurídico. Se for uma cota alta, em 1, 2, 3 meses, o condomínio já ingressa com uma ação judicial. Tá, mas assim, tipo assim, você que está inadimplente, você já está sabendo que a partir de 2, 3 meses, pode ser que o condomínio entre com uma ação judicial. Não existe prazo, a partir do primeiro dia de atraso, o prédio já pode em tese ingressar. Então, você tem... Olha, gente, pelo amor de Deus. Próxima situação, vamos lá. Reunião de condomínio. Vamos ver o que está acontecendo ali nessa reunião de condomínio.
Na reunião de condomínio, aquela divisão de sempre, né? Os moradores votando sim, os moradores votando que não. Reunião de condomínio é uma loucura, né, gente? Aí o síndico vai e avisa ao morador inadimplente que ele não pode votar. Ah lá, você não pode votar. E aí, Carpati, o morador inadimplente pode ou não pode votar? Pode participar das reuniões ou não pode? Como é que é? Ele não pode votar, mas ele não pode ser constrangido. Se o síndico falar, você não pode votar, ele está constrangendo ele na frente dos demais. Ele tem que fazer isso naquele ato inicial, antes de começar a assembleia. É comum no país que o devedor esteja presente, mas não vote, não compute o voto dele. Legalmente, ele pode, deve ser proibido de estar no recinto da votação. Então, por exemplo, de repente, se a pessoa quer ir na reunião só para ficar consciente do que está acontecendo, talvez seja legal mandar uma notificação para ela, se você está inadimplente, você não pode votar sobre isso. Isso deveria ser assim, talvez uma boa Deveria ser conduta. assim. Culturalmente, as atas, um parecer jurídico informando, olha pessoal, vocês estão inadimplentes, quem tiver inadimplente pode estar hoje aqui, mas na próxima reunião, conforme a orientação do jurídico, vocês não poderão estar nem presentes aqui no recinto. Mas votar não pode mesmo, Não né? pode votar e o ideal é que nem estejam presentes, porque a lei dá esse respaldo. Tá legal, tá legal, tá legal. Agora, como é que o síndico deve cobrar do morador esse atraso todo? Como é que deve ser? Qual é a maneira mais, sei lá o que dizer, não é nem correta, a maneira mais cordial, a maneira mais civilizada, eu diria? Nunca pessoalmente. O síndico ele não é um instrumento de cobrança, igual numa empresa, não é o dono da empresa que vai cobrar ali os devedores. Ele tem que contratar uma assessoria, uma empresa especializada na recuperação do crédito e não bater na porta, mandar carta. O condomínio tem que ser tratado como uma grande empresa e toda grande empresa também tem uma assessoria específica para isso. Agora, nunca criando constrangimento, né? Nunca, né? Nunca, porque deixa o condomínio um local inóspito, um local de difícil convívio e daí isso prejudica não só o condomínio, as pessoas e passa a gerar também mais custo. Por quê? Porque constranger uma pessoa vai gerar uma indenização na justiça e alguém vai ter que pagar essa conta e é o condômino. Então, além da inadimplência, vai ter uma conta de um constrangimento ali para ser pago. Agora, Carpati, ajuda aqui. Diz aí uma opinião sua de que maneira o morador pode se programar para não cair nessa inadimplência tão grande, não chegar nesse momento tão drástico assim, hein? Então, primeira situação é, antes dele se mudar, ele já tem que verificar se aquele condomínio cabe no bolso dele. Ele pode pedir as atas, o que não é um costume, para saber se vai ter um rateio extra. Ele tem que verificar o valor do IPTU, o valor da luz, antes de se mudar para saber se cabe dentro do bolso dele. É porque de vez em quando já aconteceu isso com uma amiga minha, sabia? Ela achou o aluguel super em conta. Agora um prédio que tem milhões de coisas para fazer, um condomínio maravilhoso, achou o aluguel, uau, tinha 3 quartos, não sei o quê. O condomínio, cara, era quase o preço do aluguel. E às vezes a pessoa esquece de ver, esquece de verificar. Não se liga disso, né? E é uma soma, é uma administração financeira também, não só do condomínio, para fazer a gestão, como do inadimplente. Sempre que alguém não pagar, alguém está pagando por ele. É isso aí, gente. Vamos se ligar, porque isso é sério, olha a sua casa, a casa dos seus filhos. Não vai deixar leilão, não. Se vira aí, vamos pagar. Né, Patrícia? Patrícia, você está inadimplente? Não, com certeza não, Cissa Guimarães. Agora, boas dicas, né, do Rodrigo Carpati aí, que é nosso parceiro já dia de casa. A gente está quase completando 4 anos, é sempre bom lembrar, né?